você que mais uma vez está sintonizado conosco nesta manhã de sábado, véspera de Natal, 24 de dezembro de 2022. Estamos aqui mais uma vez iniciando o Café Teológico desta manhã, esta manhã maravilhosa que Deus mais uma vez nos presenteia para estudarmos juntos mais um pouco da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo, quem está conosco já sintonizado pela nossa web rádio, quem está também nesta live, nesta transmissão, bem-vindo. Bom dia, Nara Beatriz, sempre conosco. Um grande abraço para você. Vamos estudar mais um pouco a palavra do Senhor nesta manhã. Já vai preparando o seu café, o meu aqui está preparado, já degustando aqui. Você pega a sua Bíblia também, pega a sua Bíblia. Hoje nós vamos encerrar o livro de Daniel capítulos 12, um texto profético com respeito ao fim dos tempos. É importante que você também fique atento com respeito à profecia bíblica que relata mais uma vez o fim dos tempos. Elzira Fritz Milchet, acho que esse é o sobrenome. Bom dia para você, que Deus abençoe, acho que é a primeira vez. Estamos aqui todos os sábados, estudando um texto bíblico e sempre seguindo uma sequência de um livro da Bíblia. E você que está conosco, quem já conhece, e aquele que ainda não conhece, queira conhecer o todo, todos os programas que já foram ao ar estão lá também salvos no canal da Pense Nisso no YouTube. Basta você entrar, aproveite, siga, curta, assista lá no YouTube, no canal da Pense Nisso, ok? E que bom que mais uma vez estamos juntos aqui para estudar mais um texto bíblico, mais um pouco do livro de Daniel. Já vai compartilhando com os seus, é importante você assim o faça. Natália Martins Gomes diz bom dia, pastor, bom dia a você também. Café Teológico tem um oferecimento do Café 35, eu estou aqui degustando o meu, você aproveite. Já vá até a loja da Pense Nisso, adquira também, você assim colabora com os trabalhos da Pense Nisso. pensenissoteologica.com/loja, é o mesmo local onde você adquire a nossa revista que é o carro-chefe da Pense Nisso. Se você ainda não é assinante, não perca tempo. Assine, surpreenda-se a você mesmo conhecendo o conteúdo da Pense Nisso, que é publicado cada trimestre. Você tem artigos, estudos teológicos para você estudar um pouco mais a palavra de Deus. É muito importante que você também faça e cresça junto conosco em conhecimento da palavra de Deus. Regiane está conosco lá do Paraguai, Deus abençoe você, juntamente com a sua família. Aproveite e já vai pegando a Bíblia aí em Daniel capítulos 12, ok? Incentivo vocês que estão aí nos assistindo e ouvindo. Vamos também cumprimentar aqueles que estão conosco pelo nosso aplicativo ou pelo site pensenisso.webradiosite.com. Há pessoas também aqui em nossa cidade, Canguçu, nos ouvindo pelo aplicativo. Então, um grande abraço a você que está por lá também. Quem está na reprise, seja no Instagram, YouTube ou até mesmo pela nossa web rádio, que a reprise é todos os dias, aliás, todos os domingos de manhã, às 7 da manhã. Bom dia a você, obrigado por sua audiência. Noemi Lucila Schroeder, dizendo bom dia, Deus abençoe a todos, a mim, a você, a todos nós, né? Café Teológico, vamos lá então? Você já pegou sua Bíblia? Ainda não? Pega sua Bíblia, abra aí, Daniel 12, são apenas 13 versículos, um capítulo pequeno, mas assim Daniel fecha o seu livro. E tem um texto muito interessante, é um texto que vai falar um pouco com respeito ao fim dos tempos, aquilo que nos espera a Igreja de Deus. E o título da NTLH já diz, o momento final. Também Maria Andréa Soares dizendo bom dia para você também, juntamente comigo, para estudarmos mais um pouco a palavra do Senhor. Compartilhe aí com os seus, vamos atrair mais pessoas no estudo teológico. Basta você compartilhar e então você também está fazendo missão, por que não? Já abriu sua Bíblia em Daniel 12? Vamos lá então. Daniel 12, e o anjo continuou dizendo. Diz Daniel escrevendo, lembrando, o capítulo 11 é uma sequência
onde o anjo aparece a Daniel e explica algumas coisas com respeito ao fim dos tempos. O anjo continua dizendo: nesse tempo aparecerá o anjo Miguel. Para você que nos assiste pela primeira vez, referência do anjo Miguel, já disse aqui e repito, é o próprio Senhor Jesus. O nome Miguel diz aquele que é igual a Deus, esse é o significado do nome. E ele tem uma função que eu acho muito bonita aqui em Daniel, que o próprio anjo diz que Miguel é o anjo protetor do povo de Deus. O que esse anjo protetor faz? Não somente protege, mas ele cuida e salva. Então veja a referência aqui, nós temos algo magnífico quando diz assim, se quando nós temos Jesus ele se coloca do nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, ou seja, ele protege o seu povo. A você que crê em Jesus, nunca se esqueça disso, você tem Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, o protetor do povo de Deus. O anjo diz a Daniel: será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Lembrando de novo, referência para os tempos do fim. Essa ligação do capítulo 12 tem muito a ver com o Apocalipse. Os textos finais de Apocalipse se juntam com o texto aqui de Daniel, capítulo 12. Tempo de dificuldades. Toda a profecia bíblica ela aponta para os tempos difíceis, que é os tempos do fim. Vejam que o versículo segue dizendo: mas nesse tempo serão salvos todos do povo de Deus que tiverem seus nomes escritos no livro de Deus. Ou, em outras palavras, o livro da vida. Quando se dá a sua inscrição, a minha inscrição, ou se deu no livro da vida? Quando você foi batizado. E muitas pessoas pensam: então eu tenho meu nome escrito no livro da vida e deu, né? Que bom! Mas isso significa também que uma vez que o nome está lá, você pode perder o seu nome no livro da vida. Por quê? Uma vez estando lá, inicia-se um relacionamento com Jesus. Iniciando-se esse relacionamento com Jesus, eu preciso mais uma vez lembrar a você que é diário, é contínuo, crescimento na fé, para que a gente possa saber quem a gente pertence, de quem nós somos. Para você saber que você é um povo de Deus. E mesmo que a tribulação, e quando diz assim, acontecerá que naqueles tempos serão tempos difíceis, a referência é para a perseguição que haverá para com o povo de Deus. Como já houve e ainda haverá antes da volta de Jesus. Mas lembrem-se, você vai ser salvo. E ali está a boa notícia. Vai ser salvo. Todos serão salvos, o povo de Deus que tem o seu nome escrito no livro da vida. Olha que bom! Mesmo que você venha sofrer, venha passar por tribulações, eu sempre digo, não abandona Jesus. Não largue Jesus de lado. Não esqueça que Jesus fez por você, Ele continua estando ao teu lado. Para que você possa também ter a ciência de que isso um dia passará. E serão salvos somente aqueles que forem fiéis a Jesus. Versículo 2. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo, diz. E este texto é uma referência da ressurreição e poderíamos assim dizer talvez uma das maiores referências no Antigo Testamento com respeito à ressurreição. A ressurreição não é simplesmente uma mensagem do Novo Testamento, mas ela é também uma mensagem do Antigo Testamento, é uma mensagem de toda a Bíblia. E o anjo, ele diz assim, olha, quem morreu vai viver de novo. Olha a ressurreição aqui, nitidamente. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Muito similar ao que Jesus também disse e prometeu. Aqueles que creram nele viverão eternamente. Os que não sofrerão o castigo eterno. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu,
com um brilho que nunca se apagará. E este texto é uma referência àquilo que acontecerá com as pessoas que estão à frente à pregação da mensagem de Jesus, ou a proclamação, ou até mesmo aquilo que fazem para que mais pessoas conheçam a Jesus. O que vai acontecer com eles? Terão um destaque especial. O texto diz, vai brilhar como uma estrela que brilha e às vezes chama a nossa atenção. Interessante que esse texto se liga também com o Apocalipse, que vai dizer assim que os apóstolos, os profetas, os pregadores da mensagem de Jesus terão um lugar de honra do lado de Cristo no novo céu e na nova terra, porque eles fizeram o que Jesus os incumbiu. Então o texto diz aqui, brilharão como as estrelas do céu e o seu brilho nunca apagará. Muito bem, temos a Daliane Matos dizendo bom dia, pastor. O Anderlé Matias, bom dia. Helder e o Dário também estavam dizendo bom dia. Deus os abençoe grandemente também em mais esses dias. Estamos em Daniel capítulos 12, café teológico desta manhã de sábado, véspera de Natal. Já pegou o seu café? Já tomou? Aprecie de um café de qualidade, entre na loja da Pense Nisso, estamos entregando em qualquer região do Brasil o Café 35, uma excelência em café gourmet, 100% arábica para você. Voltando ao texto, vamos lá, você pega aí a sua Bíblia, quem está chegando, Daniel capítulos 12, versículos 4 agora. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém, diz o anjo. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. E parece que Daniel não fez isso, né? Quando a gente observa que o anjo diz assim, olha, eu estou revelando para você o que vai acontecer, mas guarde isso para si. Isso não vai ser agora, isso vai ser depois. Eu poderia dizer, isso talvez nem está acontecendo agora. Isso irá acontecer ainda. Perseguição severa, tempos difíceis como nunca antes houve, e por aí vai. Nós temos algo ainda que irá acontecer, por isso que o livro de Daniel, ele sempre remete para a segunda vinda de Jesus, juntamente com o livro de Apocalipse. Vejam que nós temos também o versículo 5, aliás, o 4 ainda segue dizendo assim, feche o livro com um selo até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábios. Uma das mensagens também com respeito ao fim dos tempos é que a sabedoria se multiplicará, a ciência se multiplicará, algo que também Jesus já disse no Novo Testamento, que seria acontecer, e a gente sabe disso que a ciência tem cada vez mais crescido. Poderíamos dizer, esse é um dos sinais que irá acontecer, já está acontecendo. A ciência, a medicina, a tecnologia, tão grandemente como hoje está, é um dos cumprimentos da profecia. As pessoas correrão de um lado ao outro procurando ficar cada vez mais sábios, entendendo as coisas, os mistérios e também trazendo soluções, que por um lado não é ruim, mas é um sinal dos tempos que haverá antes da volta de Jesus. Então, versículo 5, eu vi 2 anjos de pé na beira do rio, um de um lado e de outro. Um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho, que estava no rio acima, quando é que todas essas coisas maravilhosas vão acontecer? Que coisas maravilhosas são? Que os fiéis a Jesus serão salvos, que o povo de Deus vai ser livrado do sofrimento, também que a ciência se multiplicará, que por um lado, como eu disse, é uma das coisas boas, e também que terão a vida eterna. Quando que isso vai acontecer? E o anjo
ele diz, levantou as mãos para o céu e, em nome de Deus, que vive para sempre, disse: eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. 3 anos e meio. Isso lembra alguma coisa? Para quem me acompanha aqui no Café Teológico, vai entender que nós estamos falando de numerologia. E numerologia você precisa interpretar, especialmente numerologia bíblica. Acontece o seguinte: 3 anos e meio é metade de 7, ou 3,5 é metade de 7, obviamente. Significa que numerologia, o número 7 é o número da perfeição. Poderíamos chamar o número de Deus. Porque tem-se a junção do número de Deus, 3, 1, 2, 3, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e o número 4, que é o número da criação. Já disse isso em outro momento aqui no Café Teológico. Então, 4 mais 3 é 7, número perfeito. Deus e sua criação são perfeitos. Acontece então que aqui diz metade de 7. Não é um tempo perfeito, é um tempo limitado, não é um tempo completo. Vai acontecer então quando isso? Diz aqui 3 anos e meio, não é 3 anos e meios consecutivos, que depois vai ter essa menção de novo de 3 anos e meio em dias. A gente vai chegar lá no capítulo, aliás, no versículo 12, 3 anos e meio, que vai dar 1.290 dias. Então, por um tempo, nós iremos ficar nesta vida. Por um tempo, nós estaremos aqui. Mas isso não será para sempre, isso não será perfeito. Isso não é algo que vai durar por toda a eternidade. O anjo, ele diz em figuras de linguagem, ele diz isso no contexto profético, assim como o próprio livro é. Por isso que precisa de uma interpretação. Nenhum dos textos proféticos se interpretam literalmente. Você precisa saber sempre isso ao ler a profecia bíblica. Por isso, sempre auxílio de teólogos, pastores, literatura que já foi estudada sobre esses textos, é muito importante ter consigo para que você não seja enganado ou interprete errado. E é o que nós estamos querendo fazer aqui com você, para que você também entenda. Pense Nisso foi criada para isso, você sabia disso? Para que as pessoas pudessem estudar a Bíblia cada vez mais e mais e conhecesse a fundo a verdade que Jesus é o Salvador. Tudo aponta para Jesus. E como é que a gente sabe disso? Quando a gente estuda e vai cavucando cada vez mais fundo nas Escrituras. É importante que você tenha isso muito em mente. Quanto menos nós conhecemos as Escrituras, menos nós conhecemos o Salvador. E mais fácil seremos enganados. E o diabo, ele é especialista em enganar. Ele é mentiroso desde o princípio. Ele quer enganar o povo de Deus especialmente. E ele vai enganar muitos ainda, como já tem feito. Voltando ao texto. Temos então o versículo 7, que eu disse antes, 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Ou seja, o tempo não será completo. Vai chegar um momento em que a perseguição terminará e Jesus volta. Então, esse é um consolo para você. Perseguição não é eterna, sofrimento não é eterno. Você não vai sofrer para sempre. Com Jesus você vai ser salvo. Versículo 8, mas eu não entendi bem o que isso. Por isso perguntei, por favor, me diga como é que tudo isso vai acabar. E ele respondeu, quem pergunta é Daniel. Agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Quando Daniel recebe essa revelação, era tempos antes da vinda de Jesus. Então já se passou-se quase 3.000 anos que isso foi dado a Daniel. Por isso o anjo diz assim, relaxa, Daniel, isso vai ser só lá na frente, vai ser depois. Fecha o livro, não conta para ninguém o que você viu e ouviu, deixa quieto. Então, não era para aquele momento que Daniel estava vivendo. Muitos serão postos à prova,
e com isso se purificarão. Provações, especialmente para com o povo de Deus, e se aperfeiçoarão. A provação, ela não é para a nossa destruição, ela é para o crescimento, para a purificação. Então, por isso que Deus muitas vezes nos permite passar por tribulações. Nós chamamos-as de provações. O anjo diz a Daniel, vai haver isso muito. Nos tempos do fim vai haver provações. São postos à prova. Seja por uma enfermidade, por uma dificuldade, seja pela perseguição. A perseguição eu acho que vai ser a coisa mais poderosa para purificar a fé do povo de Deus. Porque eu fico imaginando, talvez nós aqui no Brasil, nós nunca vivemos nada que se assemelhe a uma perseguição como é relatada no texto bíblico, até mesmo que virá. Então essa vai ser assim a peneira fina que quem estiver vivo lá terá que passar. O versículo ainda segue: os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. O conhecimento com respeito às profecia bíblica no fim dos tempos, eles também se multiplicará. Olha que bonito. Muitas pessoas, talvez você que me assiste aí e me ouve, eu digo assim, talvez você tenha um pouco mais de conhecimento de Bíblia do que o seu avô, sua avó tinham. Isso é louvável, que bom, a gente precisa conhecer. Mas um dos sinais dos tempos que Daniel diz que no final vai haver a multiplicação também do entendimento das profecias bíblicas. As pessoas vão começar a conhecer mais e entender mais a profecia bíblica. É um dos sinais dos tempos. Se hoje você está tendo esse privilégio, saiba que você é um privilegiado porque está conhecendo um pouco mais das Escrituras, especialmente um texto difícil como este de se entender. Ed Krause Schwartz diz: bom dia, Feliz Natal para você também, Feliz Natal. Josiel Cruchard, bom dia, grande abraço, meu amigo. Seguindo então, vamos já caminhando para o final do capítulo 12. Daniel segue dizendo assim, final do capítulo, vai voltar também a figura de linguagem dos números, ou seja, 3 anos e meio, ou metade de um tempo. É agora em dias, que ele vai aqui mencionar no versículo 11, 12 e 13. Observe. Depois que, versículo 11, os sábios, depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. O versículo 11, ele vai lembrar o quê? Vai lembrar de uma passagem que nós já falamos aqui em outro café teológico, versículo 11, 12, 11. Lá de Daniel, capítulos 9, versículos 27, onde fala dos sacrifícios diários. No templo dos judeus aconteciam 3 sacrifícios, um de manhã, um provavelmente a 3 horas por aí e um mais tarde. São os sacrifícios diários do povo de Deus. No final dos tempos, a interpretação é essa. Vai haver tal perseguição que até mesmo as coisas sagradas que eram dedicadas a Deus serão proibidas de serem feitas, como os sacrifícios que o povo fazia diariamente para aplacar, vamos dizer assim, a ira de Deus, que era algo que Deus pediu lá no Antigo Testamento, e se fazia isso, nos tempos de Daniel fazia isso, os sacrifícios diários aconteciam para se ter perdão dos pecados. Nós sabemos que hoje, pela fé em Cristo, nós cristãos não precisamos mais fazer nenhum sacrifício, porque Cristo é a oferta agradável que Deus aceitou de uma vez por todas. Mas o que nós vamos entender com isso? O tempo do fim será e fará com que pessoas nos proibirão de fazer as coisas santas, as coisas sagradas, as coisas que
nós assim julgamos serem extremamente importantes para o cultivo da nossa fé. Aqui fala dos sacrifícios. E vai dizer um tempo também, de 1290 dias, que será em torno de 3 anos e meio. De novo, numerologia bíblica, metade de um tempo, não será para sempre. O tempo da perseguição, ele vai ter o seu período, o seu estágio, mas vai se terminar. E vamos ser proibidos de fazer aquilo que faríamos, ou hoje fazemos normalmente. Versículo 12 ainda diz: Feliz aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. É o restante do tempo perfeito de Deus. Eu disse seria um tempo, o 7, né? O número 7 se refere ao número perfeito de Deus. Então, se 1290 é metade, sobra-se o restante ainda, para que você também lembre-se, o restante da perseguição que vai se aproximar aos tempos do fim. Lembremos-nos então, o texto diz: Feliz aqueles que continuarem fiéis a Deus pelo restante da tribulação, que vai ter um fim. Então se cumprirá o tempo perfeito de Deus, e esse tempo perfeito de Deus culmina-se com a volta de Jesus. Então, no versículo 12, o recado final para Daniel é o seguinte: E você, Daniel, continue firme até o fim. O anjo é muito direto, ele diz assim com Daniel: você vai morrer. E talvez eu e você vamos morrer também, como Daniel morreu. Ele diz: mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Bonito, né? Bonito porque talvez você se assustou com esse texto, talvez você tenha se deparado com uma situação difícil que virá, e geralmente a nossa mente ela sempre foca no lado negativo, ela sempre foca nas coisas ruins quando nós ouvimos e vemos, ou tudo aquilo que entra em nossos sentidos. Muitas vezes nós focamos mais nas coisas ruins do que nas coisas boas, mas eu quero focar nas coisas boas. E uma das coisas boas que o texto diz assim, que só fica fiel a Jesus. Fica com Ele. Pode acontecer o que for. Vale a pena ficar com Jesus. Porque não é para sempre a dor, não é para sempre a perseguição. Vai ter o seu fim. E o consolo que é os salvos, lá no versículo 1 ainda. Todos serão salvos, que quer dizer, serão salvos todos do povo de Deus, quem ficou fiel a Jesus. E ainda o grande consolo também, mesmo que você venha morrer, e talvez vai acontecer conosco, como Daniel, você vai ressuscitar, porque nós nos agarramos ao autor da vida. Aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Estive morto, mas que eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a todos nós que aqui hoje estamos, seja você agora ao vivo, seja você na reprise, seja você em qualquer momento no YouTube ou Instagram, você ficando com Jesus, não importa o que acontecer, nós somos privilegiados porque Jesus nos dá a garantia de que mesmo que a morte abale a nossa estrutura, o nosso corpo, no fim você ressuscitará para receber a sua recompensa. Qual que é a recompensa? É estar com Jesus para sempre. Sem dor, sem lágrimas, sem separação, sem sofrimento, sem escassez, sem isso tudo. E este é o grande privilégio, a grande alegria. Ter e estar com os nossos que já nos precederam, com aqueles que vierem após nós ainda e irão crer em Jesus, e todos aqueles que já partiram também. E muito mais ainda, estar com Jesus, o nosso Salvador. E esse é o privilégio. Então, fique com isso no seu coração. Tempos finais virão, é o que a profecia bíblica diz, não é eu que estou dizendo, mas enquanto esse dia
não acontecer, permaneça com Jesus. E quando acontecer, permaneça com Jesus. Porque tudo isso é necessário que aconteça, pois assim Deus fez e quis. Muito bem, assim encerramos nosso café teológico desta manhã. 13 versículos, muito conteúdo, texto bem, talvez poderíamos ler um texto até meio difícil de se interpretar, mas está aí para você ter um pouco mais de conhecimento da profecia bíblica. Encerrando hoje o livro de Daniel. São 13 capítulos. Você que ouviu, assistiu hoje pela primeira vez, não se esqueça, não se perturbe. Está tudo lá no canal da Pense Nisso, lá no YouTube. Você pode visitar, assistir cada um que fizemos do texto bíblico. Então, nós vamos começar um novo texto agora no próximo programa, mas só lá em fevereiro, porque agora tem um período de recesso em que nós vamos dar uma paradinha no nosso café teológico do sábado de manhã. Em fevereiro a gente volta, se Deus assim nos permitir, com um novo texto bíblico. Não se esqueça, continue sempre estudando a palavra de Deus. Esse é o incentivo que a gente faz para você, muito importante. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais poderosos nós seremos para vencer as adversidades, as tentações e até mesmo as artimanhas do diabo. Ok? A todos vocês que ficaram comigo até o presente momento, obrigado. Lembre-se, em fevereiro estaremos de volta. Você continue com a nossa programação aqui pela nossa web rádio Pense Nisso. Você agora tem uma musical da Pense Nisso, trazendo para você aí músicas gospel da atualidade. Meio-dia tem Mensagem de Esperança, 3 horas da tarde, 5 minutos com Jesus. 18 horas, então temos de refletir uma mensagem muito bonita de Natal, às 18 horas. E hoje à noite, uma programação muito especial, tem às 20 horas, tem o programa de Natal aqui pela Pense Nisso. Você pode ouvir de uma forma diferente um programa de Natal. Já é habitual de fazermos todos os anos, dia 24 à noite, aqui pela web rádio, o programa de Natal. Algo bem interessante, você vai ouvir. Então sintonize, programa o aplicativo e ouça. E amanhã tem a reprise às 7 da manhã do Café Teológico. Depois segue também com o Domingão, que, lembrando, amanhã é muito mais do que domingo, é Natal, Natal do Salvador. Então às 10h03, no horário do programa Hora Luterana, vai ter o culto de Natal para você. Fique sintonizado conosco aqui pela nossa web rádio, compartilhe, incentive outros. É possível você compartilhar o aplicativo lá no WhatsApp também, para que mais pessoas estejam junto conosco. E minha gratidão aqui sempre é muito grande, porque há muitas pessoas nos ouvindo. Atualizando para você, 43.176 ouvintes. A gente fica muito feliz chegando a esse número. Deus abençoe a todos. A gente fica feliz porque sempre temos pessoas querendo estudar a palavra de Deus e ouvindo também a boa música cristã. Abração a todos, fiquem na paz e Feliz Natal com Jesus para vocês. Todos possam refletir muito na mensagem que em Jesus tem salvação. E tem feliz vida. Sem Jesus não é possível ser feliz. Leve isso no seu coração. Grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor.